E aí, camaradas? Eu estava aqui pela internet, pelos YouTubes, assistindo a um YouTuber muito da hora, que eu conheci, eu não sei como, eu não sei como é que eu fui parar nele, mas ele já é muito da antiga, e eu acabei gostando muito dos vídeos dele, e eu tô assistindo já faz um tempo, eu tô, tipo, zerando o canal, vamos dizer assim. E eu caí num vídeo dele de 3 anos atrás, o nome do youtuber é Bruno Hatak, vocês já devem conhecer, e ele tava reagindo em live a um vídeo de um russo, um canal russo, se eu não me engano, que ele entra numa fábrica abandonada, ele invade essa fábrica abandonada e começa a gravar um vídeo ali, mexe nos computadores e tudo mais. E então, assistindo isso hoje, eu liguei o meu TDAH no level 5000 e acabei escrevendo um roteirinho assim meio que por cima, né, só pra dar uma guia, porque senão eu acabo me perdendo muito. Mas eu resolvi então vir aqui pra falar um pouco de uma paixão meio esquisita que eu tenho. É uma paixãozinha meio estranha que eu tenho, que se chama Urbex. Vocês estão maluquinhas, né? Mas então, o que que seria, qual que é a ideia de Urbex? Urbex é uma forma reduzida de se escrever Urban Exploration, ou seria, em português, na tradução literal, exploração urbana. É basicamente a mesma ideia do que pessoas que vão visitar sítios arqueológicos de ruínas antigas, só que seria uma visitação de ruínas modernas, vamos dizer assim. E essas ruínas seriam o quê? Seriam prédios abandonados, seria fábricas abandonadas, seriam mansões, casas abandonadas que de certa forma foram deixadas ao relento, deixadas para a ação da natureza, basicamente. E esses lugares estão em vários níveis de deterioramento, dependendo do clima, dependendo do lugar, dependendo onde esse local está. E esses lugares normalmente são abandonados por diversos fatores, né? Um dos fatores pode ser, se for uma casa, uma mansão abandonada, é, por exemplo, o proprietário faleceu e era muito caro de manter o lugar, então a família acaba não indo atrás, ou tem algum problema judicial. E para empresas também, a empresa declarou falência ou algo do tipo, tá com problema judicial e não consegue vender. Então esses lugares ficam basicamente abandonados e largados ali às intempéries da natureza. Existem diversos tipos de canais de urbex pelo YouTube, e esses canais eles têm diversos tipos de exploração diferente. Alguns desses canais têm uma exploração mais voltada para mansões, residências, locais onde pessoas moravam, e tem outros que são somente de fábricas, de indústrias, de locais gigantescos. Outros também pode ser de bunkers ou bases militares abandonadas, e dependendo do canal, às vezes acaba misturando um pouco desses outros conteúdos. Alguns canais que eu sigo, por exemplo, o The Proper People, ele não gosta muito de entrar em casas, em mansões abandonadas. Eles têm uma preferência e um gosto por locais gigantescos, fábricas, principalmente, eles gostam muito de hospitais abandonados, eles gostam bastante de entrar em usinas elétricas ou hidroelétricas antigas que foram abandonadas há muitos e muitos e muitos anos. Então é meio que a preferência deles. Os lugares abandonados, eles despertam diversos tipos de sentimentos nas pessoas. E eu acho que é por isso que esses canais fazem tanto sucesso. Claro, eles não são canais tão mainstream, que nem canal de cultura pop, canal de jogos, canal de filmes, essas coisas. Ele é muito mais nichado, mas mesmo dentro do seu nicho, são canais que fazem bastante sucesso. E eu acho que existem diversos motivos para isso. Os lugares abandonados, em mim, despertam um sentimento quase... Ele é quase que meu ASMR, entendeu? Tem pessoas que gostam de ficar escutando ASMR e ficar vendo pessoas entrando nesses lugares, pra mim, me acalma. Mas eu acho que não só isso. Eu acho que bate aquele cantinho da historiadora do meu passado, onde eu gosto de ver esses lugares por uma questão também de história, sabe? A história do lugar, o que será, bate aquele sentimento de... que é quase o mesmo sentimento que eu já tive em lugares históricos, em casas milenares, milenares também não, né, Mela? Em lugares históricos, realmente, casarões muito antigos da época colonial, ruínas e coisas do tipo que eu já fui, e bate mais ou menos esse mesmo sentimento de olhar para aquele prédio, olhar para aquele local abandonado e pensar quais histórias já passaram por ali, quais acontecimentos que já tiveram naquele lugar. Também a questão arquitetônica, muitas vezes. Por exemplo, que nem eu citei o canal The Proper People, que é um dos meus, se não o meu canal preferido nesse quesito. São dois amigos que eles entram nos lugares abandonados, entram lá numa usina hidrelétrica que, sei lá, fechou em 1990. Então tu vê
toda aquela arquitetura, toda aquele maquinário antigo, o quanto que foi deteriorado pelo clima, o quanto que foi retirado já daquele lugar, o quanto que ele já foi destruído ou pelas intempéries do tempo, ou pelas pessoas que invadiram, porque existem os sucateadores que eles entram nesses lugares também. Então, pra mim, é mais esse sentimento que me dá. É uma questão de mistério, mas uma questão de mistério de realmente querer entender o que foi aquele lugar, o que ele fazia. Muitas vezes o canal vai lá e faz uma pesquisa e traz vários fatos históricos sobre aquele lugar. Mas mesmo assim, sabe, tu quer entender aquele sentimento de como era trabalhar naquele lugar, como é que era a vida daquelas pessoas. Às vezes tem calçados que foi deixado pra trás, roupa que foi deixado pra trás. Então isso me dá um sentimento muito de fascínio pela história que aquele lugar já teve. Por outro lado, se em mim desperta essa sensação de querer conhecer o lugar, de querer ver a arquitetura do lugar, de querer ver o quanto que o clima destruiu com aquele ambiente e foi abandonado há muitos e muitos anos e ninguém mais tá cuidando do lugar. Por outro lado, isso em mim desperta aquele fascínio num quesito mais de saber a história do lugar. Em outras pessoas o mistério bate de outra forma. Então tu imagina um explorador urbano entrando num lugar escuro, abandonado, onde ali nada funciona há muitos e muitos e muitos anos, muitas vezes em um hospital abandonado, num lugar que realmente é envolto de mistério, que a gente já é muito, muito bombardeado pela cultura pop em questão de locais assombrados, de lugares... Ainda mais que muitos canais vão explorar lugares abandonados que eram hospitais, muitas vezes hospitais psiquiátricos, que tinham realmente muitas vezes histórias bem perturbadoras, assim, de tortura, de maus tratos. Então isso desperta muito nas pessoas esse lado sobrenatural. Outro vídeo penso em fazer sobre o mercado do sobrenatural, o mercado das assombrações, que rola tanto na internet quanto fora dela, mas esse fica para uma próxima. Então vocês imaginam, por exemplo, um explorador urbano entrando num hospital abandonado, entrando lá na parte do morgue, por exemplo, onde, né, se fazia a exumação dos corpos, tem a mesa, tem os freezers, isso não tem como não despertar na cabeça das pessoas a questão de várias histórias. Por exemplo, nossa, tanta gente faleceu nesse lugar, provavelmente vai ter espíritos aí. Então, esse é um momento onde muita gente vai torcer o nariz pra mim, mas basicamente essa é a minha opinião, então paciência. Que uma coisa que me incomoda demais em diversos canais de exploração urbana, o conteúdo sobrenatural. E não é nem só pela parte de eu ser cética quanto a isso. Só que o que acontece? Muitas vezes, vários canais se colocam como canais de exploração urbana, e tudo bem, acontece às vezes algumas coisas esquisitas em diversos canais de exploração urbana. E tá tudo bem. Só que o problema é quando os canais eles começam a sensacionalizar essa parte das esquisitices que acontecem. E daí muitas vezes tu vê que 100% dos vídeos daquele canal é um canal só de coisa sobrenatural. Só que ele tá dizendo que é um canal de exploração urbana. Isso fica meio ruim, porque muitos canais começaram a fazer isso. Um que eu uso muito como exemplo é o Explore with Josh, que é um canal que eu comecei a assistir ele por causa que eu tava começando a buscar esses canais de exploração urbana, só que eu via que a maioria dos vídeos dele acontecia alguma coisa. E daí, meu Deus, né? Ou tu é o médium, ou tu é o lírio do campo que nasceu sem semeado, que só acontece coisas espirituais contigo. Porque várias vezes eu vi vídeos de vários outros canais indo no exato mesmo lugar que o Explore with Josh e nada demais acontecia, mas com ele sempre acontecia. O que tem de problemática nisso? A problemática é, eu vejo o Urbex como uma exploração, que eu vou falar mais pra frente, que ela traz muitas coisas boas pro futuro e também pro presente. Quando começa a sensacionalizar demais, meio que perde muito da credibilidade. Então assim, ó, eu acho que tem um espaço gigantesco na internet pra conteúdo sobrenatural. Existe até os caçadores de fantasmas e coisas assim. Então eu acho que não teria problema nenhum esses canais, tipo Explore with Josh, eu não vou lembrar outro de cabeça, de colocar o seu canal como um canal de conteúdo sobrenatural. Ah, exploramos lugares abandonados e caçamos coisas sobrenaturais. Perfeito, entendeu? Só que o problema é que daí meio que se mescla nos vídeos de outros exploradores que fazem de uma forma séria, que é realmente pra retratar o lugar onde ele tá entrando, pra mostrar o local como ele é, pra mostrar a história do lugar. Esses outros canais não, e muitas vezes isso aqui é uma especulação minha. Mas muitas vezes eu sinto, aparenta, de que esses canais sensacionalistas, eles acabam depredando de alguma forma os lugares onde eles entram, sei lá,
desenhando um pentagrama, derrubando coisa e quebrando, pra fazer como se tivessem espíritos ali dentro, derrubando as coisas e fazendo efeitos e atividades sobrenaturais dentro do lugar. O que os exploradores normalmente não, os exploradores não fazem, que é depredar de qualquer forma o lugar. Eles tentam deixar o lugar exatamente da mesma forma, igual quando eles entraram. Então eu acho que esse sensacional... Eu não digo que o Explorer with Josh faça isso, tá? Mas eu digo que é bem possível de vários outros canais acabarem fazendo isso pra poder criar todo um clímax naquele lugar. Cabe realmente riscando, pichando, ou acabem botando, sei lá, sangue falso ali pra parecer que o lugar foi cena de um crime ou algo do tipo. Porque eu já vi vários vídeos assim, principalmente naqueles compilados de explorador urbano encontra não sei o que, não sei aonde. Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito ruim. Tá, mas então, Melanie, por que tu tá se doendo e falando, nossa, o trabalho sério que esses caras fazem? Não são só uns caras invadindo um lugar e filmando ele, o que tem de mais nisso? Então, aí entra uma parte onde eu até falei um pouquinho antes, mas que entra aquela parte mais historiadora minha, vamos dizer assim. Eu penso o seguinte, esses exploradores urbanos, eles entram nesses lugares que não tem um suporte do Estado ou algo do tipo para tombar esses lugares que nem são os locais históricos. E eu acho que até nem faria sentido tombar esses lugares, porque as coisas estão muito diferentes hoje em dia. As construções são de cimento, concreto, e elas vão se deteriorando com o tempo e até causando diversos problemas para aquela cidade e até risco, né, de desabar ou algo do tipo. Não é que nem as construções que são tombadas, casarões e coisas do tipo, que são casas muito estruturadas, são todas de pedra e tem o suporte do Estado para ficar ali mantendo aquele lugar para que ele possa não cair em cima de alguém. Então, eu acho que filmar estes lugares, explorar estes lugares, ele é muito importante. E eu acho que aqui o Urbex, ele entra quase como muita gente que defende a pirataria na internet hoje, no sentido de preservação da história. Tem muitos jogos hoje, por exemplo, que eles são lost media, né? Então a pirataria acaba resgatando esses jogos para poder as pessoas usar na posteridade, porque as empresas desses jogos simplesmente abandonaram elas. Ao meu ver, talvez eu esteja fazendo uma comparação meio esdrúxula, mas ao meu ver, esses exploradores urbanos coletando esses arquivos de vídeo, mostrando os lugares com respeito, eu acho que ele é muito interessante para a preservação da história dos lugares. Por exemplo, tudo bem que vai ter muito conteúdo ali que é só uma fábrica qualquer ou algo do tipo, mas tem muito conteúdo onde são fábricas ou são, por exemplo, esses tempos eu vi um vídeo do The Proper People, né, que eu sou muito fã. Eu vi um vídeo deles onde eles entram numa hidrelétrica e eles mostram toda a parte estrutural da hidrelétrica, e é uma hidrelétrica que é... Eita, minha dicção hoje tá maravilhosa. E ela é uma hidrelétrica que ela tem basicamente arte deco. Quem não souber, pesquise aí, porque eu não vou fazer uma explicação muito profunda, mas é um estilo de arte de um tempo da nossa humanidade, e ela é basicamente toda feita em arte deco. Então ela tem, tipo, é uma hidrelétrica, ok, mas ela tem vitrais incríveis, ela tem uma arte incrível, e logo depois deles terem registrado esse lugar, alguns anos depois, se eu não me engano, ela foi demolida, ou ela estava para ser demolida. Então tudo isso vai se perder, porque como foi uma empresa que faliu ou algo do tipo, não vai ter arquivos mantendo fotos, mantendo vídeos, coisas do tipo. Então eu acho que o Urbex acaba fazendo muito isso, sabe? Porque simplesmente o Estado tá pouco se fudendo para aquele lugar, para eles é só mais um prédio, a empresa muito menos, ela provavelmente já faliu, então não tem ninguém que vá retratar aquele prédio, talvez do lado de fora, né? Ai, que olha só que bonito, tira umas fotos ali. Mas para retratar ali dentro, e é muito interessante, porque vários urbex vão no mesmo prédio, e eles vão retratando a deterioração deste local com o passar dos anos. Então, tá parado há 5 anos, um urbex vai lá e filma. Tá parado há 10 anos, outro urbex vai lá e filmou. Às vezes até o mesmo canal volta no mesmo lugar várias vezes. E daí ele vai registrando meu Deus, tá difícil. A deterioração desse ambiente, ou pela intempérie do tempo, né, do clima, ou pelas pessoas que vão invadem o lugar. Então eu acho que o urbex, ele faz esse trabalho de filmar e guardar, né, esse arquivo
que futuramente vai ser muito importante, vai ser um arquivo histórico. E novamente voltando um pouco à questão dos urbex, entre muitas aspas, assombrados. Porque daí essas mídias vão se misturando e daí tu tá procurando para conhecer lugares novos, conhecer esse mundo dos prédios abandonados, e daí tu vai super empolgada ver um vídeo, e daí tu chega ali, daqui a pouco é só o vídeo inteiro uma galera correndo e gritando em desespero porque tá fugindo de um fantasma dentro do prédio, sabe? Então eu acho que acaba meio que perdendo muito da credibilidade das obras desses exploradores que realmente estão indo naquele lugar. Quero falar um pouco também das regras dos urbex, dos exploradores urbanos. Eu acho que é muito interessante essa parte das regras, porque se tu parar pra pensar, os exploradores, meu Deus, a minha dicção tá assim, ó, me fudendo. Uma parte muito interessante de ter regras entre esses exploradores urbanos é que, se tu parar pra pensar, na verdade são criminosos, né? Porque eles estão invadindo propriedades e isso é contra a lei. Mas, o que acontece? Aí eu não vou nem entrar no mérito do que é certo, do que é errado, do que é ético, do que não é ético, porque eu acho que isso não diz jus a mim, né? Então, que nem a própria pirataria que eu abordei anteriormente, onde várias pessoas defendem, apesar de ser contra a lei, muitas pessoas defendem por N coisas que eu citei anteriormente. E eu acho que o Urbex, pra mim, entra nesse quesito também. Até porque eles não entram para depredar os lugares. Eles não entram para destruir, para pichar, para vandalizar. Eles entram simplesmente para filmar e falar sobre aquele lugar. Mas eu acho muito interessante que tem as regras dessa comunidade. E as regras dessa comunidade são, em primeiro lugar, não depredar o lugar onde tu está gravando. Obviamente que vão ter pessoas que se dizem, enfia a buzina no cu. Obviamente que vão ter muitos exploradores que se dizem exploradores, no caso, que vão depredar os lugares, vão bagunçar, vão quebrar coisa, vão pichar e vão super se achar por isso. Mas, em sua maioria, pelo menos todos os canais que eu acompanho, assim, ó, 100% dos casos, eles são contra isso, são muito contra isso, até porque eles gostam de voltar várias vezes nesse lugar e ver como esse lugar está sendo deteriorado simplesmente pelo clima. Então eles são completamente contra vandalizar esses lugares, até eles ficam bem tristes quando eles olham por fora e super se empolgam em entrar naquele lugar, em conhecer aquele lugar, e quando eles entram tá tudo pichado, tudo deteriorado. E deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não estou falando nada contra pichadores, não é isso, mas sim de pessoas que simplesmente entram em prédios, e é porque eu não sei outro nome pra pichar, né? Pra pichar, pra mim, pode ter um sentido bom e um sentido ruim. O que eu tô falando aqui seria no sentido ruim, que é simplesmente, sei lá, entrar pra desenhar piroca e botar um monte de palavrão e um monte de merda dentro do prédio que não vai agregar em nada na sociedade, simplesmente é só pra realmente vandalizar e destruir aquele lugar. Então eles detestam esse tipo de atitude, eles detestam quando eles vão entrar num lugar e tá tudo quebrado, e eles olham que aquilo ali foi quebrado não porque ventou, porque choveu, infiltrou, e aquilo ali tá tudo quebrado simplesmente porque um monte de gente entrou ali e destruiu tudo sem motivo nenhum aparente. Se eles vão entrar, eles não vão vandalizar o lugar e eles ainda vão gravar para que futuramente as pessoas possam olhar e ver como é que eram as construções naquele ano, porque isso é uma coisa que a gente pensa muito em questão histórica, né? De, nossa, ó, como é que eram as construções, sei lá, na Grécia Antiga, no Egito Antigo. A gente consegue ver, principalmente eu que consumo bastante de urbex, a gente consegue ver o quão as coisas foram modificando nesses últimos anos. Tu vê construções que pararam no tempo, nos anos 2000, por exemplo, que não foram atualizadas e foram lá abandonadas, e tu vê a forma que era construída aquela coisa, os móveis que se utilizava, é muito massa. Hoje, por exemplo, eu tava vendo um vídeo de um cara que ele invade um bunker russo, que até ainda tem energia no lugar, e é muito massa tu olhar aquele bunker e parecer que tu tá na série Chernobyl, sabe? E os telefones iguaizinhos, as bancadas de madeira, aquela madeira bem anos 80, assim, sabe? Bem anos 80, se não me engano. Então é muito massa, sabe? Eles estarem retratando isso, porque aqueles bunkers, uma hora eles vão ser, sei lá, demolidos ou simplesmente vão ser esquecidos e vão cada vez mais se deteriorar. Então esses exploradores entrando lá, arquivando tudo isso em vídeo, eu acho maravilhoso. Outra regra muito importante dos exploradores urbanos é nunca revelar o local para as pessoas no geral, no caso, né? Então eu acho isso muito interessante porque, novamente, impede muita gente de depredar o lugar, porque
tem muita gente mal intencionada, e eu realmente, isso é uma das partes que eu só não entendo. Eu não entendo o que leva uma pessoa a olhar um vídeo e pensar, nossa, aquilo ali é a meia hora de carro da minha casa. Eu vou ir lá e vou destruir tudo, sabe? Tipo, não entra na minha cabeça, sabe? Simplesmente não entra na minha cabeça. Mas é muito interessante essa parte de que eles não colocam, eles podem até colocar a cidade, o país onde é aquilo, talvez muitas vezes até o estado, a região, mas eles não colocam nada que possa realmente mostrar onde é que é o lugar que eles estão entrando, onde eles estão indo. E isso é muito foda, eu acho muito interessante, muito importante para realmente manter aquele lugar o máximo possível sem vandalizar, para que outros urbex também possam visitar. Porque vamos dizer assim, é que nem tu assistir várias gameplays. O jogo é o mesmo, mas cada um vai jogar esse jogo de uma forma diferente e vai retratar em vídeo esse jogo de uma forma diferente. E é basicamente a exploração. Cada urbex vai chegar nesse lugar e um vai se interessar mais pela casa de máquinas da indústria, outro vai se interessar mais pelos escritórios, outro vai se interessar mais pelo saguão principal. Então, cada um vai retratar aquele lugar de uma forma diferente e fazendo uma amálgama de todos esses canais que vão visitar esses lugares, tu tem basicamente uma videoteca completa de cada centímetro daquele lugar. Isso é muito foda, isso é outra parte da comunidade que eu acho muito foda. Eu não faço parte de uma comunidade de urbex, mas eu acompanho, como falei anteriormente, muitos canais de urbex. E uma coisa que eu vejo eles falando muito é que eles têm grupos de urbex internos, onde eles passam entre eles a localização desses lugares, mostram como é que o lugar tá, tem fotos e vídeos do lugar para mostrar como esse lugar tá para os próximos exploradores. Eu realmente não faço ideia de como funciona, a única coisa que eu tenho de conhecimento é as citações que eles fazem nos vídeos sobre esses grupos, então eu não sei nem em qual rede social, nem em qual aplicativo que eles utilizam esses grupos, e nem como é que faz para entrar. Provavelmente deve ter algumas regrinhas internas ali para tu poder entrar, tu deve ter que preencher alguma coisa, eu não faço ideia de como é. Mas como eles têm todo esse cuidado para não mostrar onde é que é o endereço, e o endereço ser uma coisa meio sagrada, vamos dizer assim, para eles, eu acho que não é qualquer um que pode entrar nesses grupos, né? Eu acho que tu tem que mostrar que tu é um explorador e que tu realmente tá com boas intenções ali. Então é muito interessante porque muitas vezes tu vê um explorador, por exemplo, que é dos Estados Unidos e ele vai fazer vídeos na Europa, porque ele é convidado por outros exploradores para conhecer aquele lugar. Ah, aqui estou com o explorador tal, do canal tal, aqui da Europa, e ele veio me trazer hoje nesse bunker ou nesse outro lugar aqui para explorar. Então eles realmente têm vários contatos entre eles ali. Eu não sei se esses grupos eles são só regionais ou são mundiais. Eu sei que muitas vezes gravam juntos também, então tipo eu acho muito interessante isso e parece ser uma comunidade bem unida e uma comunidade meio que expõe quando algum outro é escroto e vandaliza o lugar ou faz algum tipo de cagada. E por ter essas várias regras internas, eu não vejo o porquê de ser tão errado o que eles fazem, sabe? Até porque muitas vezes mostram a cara e não estão nem aí. Mas já aconteceu várias vezes de alguns serem presos por estarem invadindo a propriedade e chamarem a polícia, por exemplo. Agora, pra finalizar, quer falar sobre urbex... Ai, dicção, por favor, eu nunca te pedi nada. Falar um pouco sobre urbex no Brasil. Só pra dar, assim, fechar com chave de ouro. O que acontece? Normalmente eu, Melanie, dou preferência por conteúdos nacionais. Pra tudo, filme, vídeo, música, eu gosto muito de prezar pelas coisas aqui do Brasil. Só que o urbex, ele tem muito, muito pouco conteúdo no Brasil. Muito pouco conteúdo no Brasil. Isso tem diversos fatores. Alguns eu acho que até são meio óbvios, né? Mas mesmo assim eu quero trazer aqui. O que acontece? O Brasil, ele... Isso aqui eu tô especulando, talvez seja um dos motivos, os outros, eles são bem óbvios, mas esse é um dos motivos que eu especulo, que é a questão de como a gente tem muito a parte de leilões aqui no Brasil, quando uma empresa quebra ou quando uma casa é abandonada, provavelmente se leiloa muito do que tem dentro. Então acaba virando realmente só um esqueleto de concreto. Então eu acho que não é muito interessante para exploradores entrar em esqueletos de concreto. A parte mais interessante é realmente tu ver a mobília, é tu ver todas as coisas que ficaram naquele lugar. Mas eu acho que dos maiores fatores é isso.
as construções abandonadas no Brasil são muito vazias. Normalmente, quando eu vejo um canal de urbex brasileiro, é no interior. Normalmente é no interior. E dificilmente ele vai em empresas. Ele vai mais em casas abandonadas, onde é de alguma família do interior, e muitas vezes até são mansões e coisas do tipo. Mas mesmo no interior eu vejo que os lugares são bem vazios e sobra muito pouca coisa. Talvez até casas mais humildes sobre mais coisa, mas mansão normalmente tá sempre vazio. Então eu acho que esse é um dos grandes motivos por não ter urbex. Não. Tem canais de urbex no Brasil, mas tem muito poucos canais de urbex no Brasil. Outra coisa, isso até tem em outros países, mas eu vejo que no Brasil é um pouco mais complicado, que é a questão de moradores de rua. Tem muitos moradores de rua e pessoas que acabam se alojando dentro desses estabelecimentos, indústrias, casas, mansões. Vários moradores de ruas acabam entrando nesses lugares e povoando esses lugares, né? Porque a gente tem um grande problema social aqui no Brasil que causa essa mazela social de ter muitos moradores de rua. Então, o que acontece? Lá nos Estados Unidos eu vejo que tem bastante morador de rua nos urbex, só que os donos de canal meio que tocam foda-se e entram meio assim, porque, querendo ou não, lá nos Estados Unidos é muito mais acessível comprar eletrônicos, né? Então, dificilmente aqui no Brasil alguém ia entrar, sei lá, mas ninguém entraria com equipamento caro num lugar onde teria a possibilidade de ser roubado ou algo do tipo. Então, não tô dizendo que moradores de rua em si roubam coisas, mas muitos acabam por causa de droga ou algo do tipo, vendo ali uma possibilidade de vender aquelas coisas, né? Então eu acho que isso também é um dos grandes motivos que as pessoas em cidade grande, principalmente, acabam não fazendo esse tipo de exploração urbana e ela acontecendo mais no interior, onde já não tem tanto morador de rua assim, acontece também, mas não tanto. Mas existem alguns canais sim, e eu acho que se eu lembrar, porque meu TDAH é bem complicado, eu vou botar o canal do The Proper People que eu citei, que é o que eu mais assisto, e vou também colocar o que eu consegui de canal, que eu vejo os conteúdos e vejo que é sério e que é um conteúdo interessante, de urbex brasileiro aqui embaixo também. Eu meio que usei o tempo do meu trabalho para escrever esse roteiro na hora do almoço, então ele chegou até aqui. E eu não parei para pensar nada a mais sobre isso, mas eu acho que é basicamente isso. Eu queria mostrar um pouco desse mundo que eu vejo que quase ninguém conhece. Dentro do Insta e do TikTok eu vejo que tem alguns mini vídeos, assim, umas mini pílulas de urbex que eles só botam como lugares abandonados. Eu vejo que quase ninguém conhece aqui no Brasil como urbex. Eles botam, lugares abandonados. Daí tem mini vídeos, assim, desses conteúdos e normalmente são mini vídeos de conteúdo gringo, né? Ou dos Estados Unidos, ou Europa e afins. Então eu acho que tem público, as pessoas realmente se interessam, só que elas não sabem que existe toda essa comunidade, toda essa quantidade de canais no YouTube quanto a isso, porque normalmente quando eu entro nos canais quase não tem comentário brasileiro. E quem assiste YouTube gringo sabe que vai ter brasileiro comentando em português se o conteúdo chegar até os brasileiros. Se for um conteúdo mainstream, vai ter muito brasileiro interagindo ali embaixo. E eu vejo que nos urbex normalmente é uma interação só entre eles mesmos. Assim. Então eu acho que eu queria trazer esse conteúdo também para mostrar que existe todo esse mundo, esse submundo, entre muitas aspas, dentro do YouTube, que é um mundo realmente muito interessante. E mesmo se você não entender muito inglês, porque às vezes eu vejo até uns conteúdos em russo ou em outras línguas que eu completamente desconheço, só que é tão gostosinho tu ver eles entrando, mostrando os lugares e tu realmente se sentir que tu tá indo junto com eles ali, mesmo tu não entendendo nada do que eles estão falando. Eu acho que é muito, muito massa, muito da hora. Então eu acho que eu queria realmente só trazer luz a este universo perdido. Tanto é que no vídeo do Bruno Hatak, ele assiste e ele fica muito, muito empolgado com o conteúdo, mas realmente ele nem sabia nada sobre. Eu acho que eu só... não, tá funcionando. Eu só desliguei aqui sem querer. Botei o dedo aqui. Eu vi que nesse vídeo do Bruno Hatak ele fica muito empolgado com o conteúdo, ele fica muito extasiado em assistir aquilo, mas ele não sabia nada sobre aquilo, ele nem sabia que existia aquilo ali, ele falou que se deparou aquilo ali sem querer. Então eu acho que pros brasileiros ainda é um conteúdo muito sombrio e muito, muito desconhecido, mas ao mesmo tempo eu vejo que todas as pessoas que acabam se encontrando com esse conteúdo ficam extasiadas sobre ele. Então eu acho que é isso. Deixa eu ver quanto tempo tem, já tá meia hora de vídeo aqui, só deu enrolando. Eu espero que não tenha travado muito a câmera, eu espero que tenha ficado um conteúdo bom, pelo menos o áudio ficou bom, porque esse miczinho aqui é gostoso. Eu espero que também não tenha saído muito barulho da volta, porque eu tenho pouco tempo para gravar aqui quando eu chego do trabalho, então eu tenho que gravar no tempo que eu tenho.
Então a cidade ainda está funcionando na minha volta e eu não tenho nenhum estúdio, né? Dá pra ver aqui pelo fundo o meu chroma key de quarto bagunçado. Mas é isso, gente. Eu queria trazer isso aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tô me adaptando, principalmente a ler roteiro. Eu não sou muito de ler roteiro. Normalmente eu só saio falando. Só que se eu não tiver uma base, eu me perco demais. Então eu preferi ter um roteirinho, pelo menos pra me basear. Eu ainda tô me adaptando completamente com tudo. Com a questão de fazer vídeos, com a questão de editar, com a questão de escrever roteiro, com a questão de ler roteiro, com a questão de ficar aqui na frente, com a questão de como é que vai ser o formato do meu canal. Então vai ter muita coisa, vai ser muito estranho esse começo, eu acho que pra muita gente, mas eu acho que vai ser interessante pra quem quiser me acompanhar e ver esse conteúdo ir evoluindo, tanto em qualidade quanto em personalidade, porque eu ainda tô simplesmente só sentando aqui, mas eu acho que vai ser mais uma vibe assim mesmo, sabe? De sentar aqui e trocar uma ideia com vocês de coisas que vêm na minha cabeça. Então, se você gostou, deixa aquele likezinho gostoso que ajuda, né, para dar mais estímulo para continuar fazendo conteúdo. E eu quero trazer bastante coisa aqui, porque eu já tô com, sei lá, uns 500 coisas que eu quero trazer, que eu só tenho que desenvolver. Mas realmente o verão tá dificultando bastante as coisas e hoje me deu mais empolgação, até porque eu fiquei meia hora gravando, com calma, refazendo várias vezes, porque hoje choveu e tá mais fresquinho. Mas é isso, gente. Muito obrigada a quem ficou até aqui. E até o próximo vídeo. Ative o sininho aí, né? Pra pelo menos saber quando vai ser um vídeo novo. E beijos.